Paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui de uma forma um pouquinho diferente aí, né, do que a gente tem feito. Mas hoje nós temos aí a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Eu vou dar alguns minutinhos para você já poder pegar a sua Bíblia, pegar seu caderno, a sua revistinha, tá? Preparar aí um copo d'água para que a gente não tire o foco da nossa aula aqui de hoje, tá bom? Eu já vou deixar aqui também para a gente já estar acompanhando. Glória a Deus. Pastor José Serafim, paz do Senhor. Tudo bem, pastor? Glória a Deus. Vamos lá para mais uma aula de escola dominical. Gente, vamos lá então. Hoje nós estamos na lição de número 11, né? E tem por título aqui Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o título da nossa lição de hoje. Texto áureo para a nossa vida. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. E a nossa verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tá? E eu vou repetir de novo essa parte da verdade prática aqui, para a gente poder ter um entendimento melhor até ao longo da lição. Vamos orar, né? Antes de entrar propriamente dito na lição, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe em mais uma aula, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui reunidos, Deus, para mais uma aula da Escola Bíblica, Deus. Pai, continua nos abençoando, Deus, continua capacitando a cada um de nós. Abre, Deus, o nosso discernimento, Deus, para que possamos entender e discernir com clareza, Deus, a lição que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Que o Senhor, Deus, fale fortemente aos nossos corações, Deus, e que essa não venha a ser apenas uma aula, mas uma ministração do Teu Espírito Santo através da minha vida para todos aqueles que estão assistindo a essa aula, Deus. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado, exaltado, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. É o que nós te pedimos, não somente hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A verdade prática aqui, eu quero repetir, que ela diz aqui: a unidade na igreja depende. Então já vamos começar dizendo que para se ter unidade, precisa-se de algo, depende de algo, tá? A unidade na igreja depende de que os crentes, né, evidenciem no cotidiano. Então vamos começar a juntar essas peças. Unidade dependem dos crentes
evidenciarem no cotidiano. Ou seja, cotidiano não é somente hoje, não é somente amanhã. Cotidiano é todos os dias. Então, nós temos que entender o quê? Que nós, crentes, temos que evidenciar todos os dias o quê? Humildade, mansidão e longanimidade. A partir do momento que eu tenho esses 3 pilares no meu cotidiano, dentro da igreja, fora da igreja, aí sim eu tenho a unidade. E nós sabemos que o tema, né, da nossa igreja hoje é 2020, o ano da unidade. Mas alguém pode dizer, mas nós estamos em pandemia, ninguém está podendo ver ninguém. Fecharam templos, mas não fecharam a igreja que somos nós. O céu não está fechado para nenhum de nós, ainda que de forma física não possamos estar juntos, mas de forma espiritual podemos estar em unidade com os nossos irmãos, através das nossas orações, seja uma ajuda no momento de dificuldade, podemos estar presente espiritualmente falando. E esse momento que nós estamos passando é um ensinamento de que nós somos dependentes de Deus e que nós temos que estar em unidade 24 horas por dia, tá? Então, a verdade prática já começa aqui nos ensinando algo, tá? Vamos lá para a leitura bíblica. E aqui diz em classe, então nós vamos ler em casa, tá? Efésios no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Você que não tem a revista pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E o outro tema que ele nos dá aqui dentro do livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que texto poderosíssimo esse aqui. Objetivo geral: mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes, tá? E aqui ele traz para nós aqui alguns objetivos específicos. O primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Enfatizar, em segundo lugar, que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amém? Então aqui a gente já consegue ver alguns objetivos. Deixa eu ver quem que já entrou aqui. Glória a Deus, Thales, Elisama, Mercedes, Michele, Milena, Felipe. Sejam todos muito bem-vindos, tá? À nossa escola bíblica dominical. Que não é dominical, né? Estamos transferindo aqui para sexta-feira,
porque aos domingos pela manhã e pela noite nós estamos fazendo culto na nossa igreja, né, devido aí à situação da pandemia. Vamos lá, introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. E aí foi o texto que nós acabamos de ler. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então, entenda que viver em unidade não é porque os homens querem, mas é porque a palavra de Deus nos diz que é necessário que eu e você vivamos em unidade, que a igreja em si viva em unidade, tá? Então isso que já está dentro da nossa introdução. Primeiro ponto: para haver unidade é preciso ter humildade. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Tia Regina, paz, tia, Deus abençoe. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, a humildade é o que fortalece qualquer situação. Olha só dizendo, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então eu não posso ser humilde dentro da igreja apenas. Eu preciso ser humilde aonde os meus pés estiverem, ali também deve estar a humildade junto comigo. Dentro da minha casa, dentro da escola, dentro do trabalho, aonde eu e você estivermos, a humildade tem que estar juntamente conosco. Porque a partir do momento que eu tenho humildade, fortalece. E aquele que está fortalecido permanece de pé. Então a humildade nos mantém em pé para combater o bom combate que nós sabemos que nós temos todos os dias. Tá? Primeiro subtópico aqui: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, que está em Efésios 4:1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos membro, cada membro tem a sua função, cada membro executa uma função. Só que nesse corpo que nós somos membros, existe apenas uma cabeça, que é o próprio Cristo. Colossenses 1:18 vai nos dizer que ele é o cabeça da igreja, né? Então nós fazemos parte desse corpo como membros, mas a cabeça é uma só, tá? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. Então a nossa unidade não é só entre os irmãos na igreja ou com pessoas. A nossa unidade também é imprescindível com Deus, tá? É o mais importante de todos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Perceba que desde o início eu já falei esses 3 pilares por diversas vezes. E até o final da revista aqui dessa lição, nós vamos falar ainda mais algumas vezes. Então, esse tripé, esses 3 pilares, tem que ser a sustentação da nossa vida cristã. Para que a obra do Senhor ela flua, que ela ande de maneira perfeita diante de Deus, segundo a palavra de Deus, precisa desses 3 pilares para se manter de pé. Tá? Segundo subtópico, a humildade. Para os povos pagãos,
a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Isso um povo pagão. Eu vou falar um pouquinho disso. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Então veja que o povo pagão não entendia a humildade aqui em si como uma virtude. Mas quando Cristo chega, a humildade se torna uma virtude. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Cristo vem para transformar as coisas. Cristo vem para transformar vidas. Cristo vem para transformar situações. Cristo também veio para tornar a humildade uma virtude. Uma virtude não para ser esquecida, mas para ser vivida no nosso cotidiano. Olha aqui dizendo, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, abriu mão a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, quando a gente lê lá em João 13, do 13 ao 15, que ele dá-nos referência. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. É triste dizer isso, mas nós sabemos que ainda tem pessoas que têm a humildade apenas por fora, uma humildade exterior, que é só para as pessoas verem, mas dentro, no seu interior, a humildade não existe. Ela faz talvez para ganhar um cargo, para ganhar crédito com alguém, mas dentro, na intenção do seu coração, não tem humildade. Quando está dizendo ali que os povos pagãos não acreditavam que a humildade era uma virtude, nos dias de hoje também ainda acreditam. Pessoas acabam confundindo uma pessoa que é humilde com uma pessoa que é boba. Ah, mas ele é tão humilde, a pessoa vai lá e tenta fazer ela de boba. Humildade não tem nada a ver com ser uma pessoa boba, querer fazer de bobo. Não. Humildade é uma virtude que Cristo veio para transformar e para nos ensinar que ela é necessária estar na nossa vida. Só que a humildade de Cristo não era superficial, não era uma humildade somente de aparência, era uma humildade sincera, verdadeira, né? E é essa humildade que eu e você temos que ter diante de tudo e diante de todos, principalmente diante de Deus. Tá? Então isso aí a gente tem que tomar como uma base aí para a nossa vida. Então depois ele lava, né, lá os pés dos discípulos. Uma humildade não movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Ah, mas fulano e beltrano é melhor do que eu? Não. Lembre-se, somos membros em um corpo, em que Cristo é a cabeça. Só que cada membro tem a sua função. O braço tem uma função, as pernas têm outra função, o tórax tem outra função. Ninguém é melhor do que ninguém. Um completa o outro. Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. Ainda que a gente sabe que sempre tem uns e outros aí que acreditam ser melhores do que outros e tudo mais. Mas não vem ao caso. Terceiro subtópico aqui. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, né? Em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, quando nós temos aqui uma postura de humildade, isso gera um benefício para o coletivo. Porque a partir do momento que eu fico com egoísmo, eu só olho para a minha vida, para a minha situação e esqueço do resto, eu não estou abençoando o coletivo. E a tendência é o quê? Nós abençoarmos o coletivo. Cristo foi para a cruz do Calvário, não foi por causa de uma, de duas ou de 10 mil pessoas. Cristo foi para o Calvário por todas as pessoas. Tá? Então a gente tem que fazer também que a nossa humildade possa abençoar o coletivo. Tá?
Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então, não é que vem de nós isso, é o Espírito Santo que derrama isso sobre a nossa vida. Então, não tem algo melhor para se esperar do Espírito Santo. Humildade é o que ele derrama para nós. E mesmo dentro dessa aula, eu quero declarar na sua vida de que hoje, não dizendo que você não seja, mas que o Espírito Santo derrame uma porção dobrada sobre a vida de cada um de vocês que estão assistindo agora, né, ao vivo, para as outras pessoas que vão assistir depois, mas que o Espírito Santo derrame uma unção dobrada sobre a sua vida de humildade, de mansidão e de longanimidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, nós somos transformados pelo Evangelho, nós somos transformados porque Cristo morreu no Calvário, nós somos transformados porque o Espírito Santo habita em nós e nos abençoa com as riquezas celestiais para a nossa vida. Essa lição aqui é maravilhosa. Vamos agora para o ponto 2. Para haver unidade, precisa-se ter mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. Esse aqui é um ponto delicado, a gente não pode generalizar isso. Mas vamos entender aqui. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Porque a igreja ela não é um lugar para se ter conflito, ainda que saibamos que existem conflitos dentro da igreja. Mas a partir desse ensinamento aqui, né, algo já declarado na tua vida hoje, a partir do momento que nós temos mansidão, nós somos agora crentes capacitados. Mas fulano está arrumando um conflito ali, você vai chegar com o Espírito Santo que habita dentro de você, vai saber bem gerir aquela situação de conflito e vai trazer o quê? Paz e conciliação entre as partes que estavam em conflito. Eu quero que aonde eu e você colocar uma planta dos nossos pés, aonde houver um conflito, que aquele conflito se desfaça, porque a humildade já está em nós. A mansidão também já está em nós. E aonde a humildade, a mansidão chega, conflito tem que ir embora. Não tem espaço para isso, porque o Espírito Santo não quer habitar num lugar de confusão. O Espírito Santo quer um lugar calmo. O Espírito Santo não quer um lugar com muitas águas. O Espírito Santo quer um lugar onde ele possa vir e possa pousar. Um lugar de paz, tá? Um lugar de conciliação. Então isso aqui é só o início. Se a gente for aprofundar aqui, a gente fica umas 2 horas. Primeiro subtópico. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. A mansidão já começa na entrada da igreja. Quem fica na recepção ali dando a paz do Senhor, seja bem-vindo, que bom que você voltou, eu senti a sua falta nos cultos, tem um lugar separado para você. Sabe o que é isso? Mansidão, ternura, gentileza, cortesia, paciência. A mansidão já começa
no início, a hora que a pessoa chega na igreja, a mansidão já está sendo ali declarada sobre a vida daqueles que estão chegando para o culto. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha Cristo falando. Sabe quando Paulo declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Eu quero que você também possa declarar isso em nome de Jesus. Não vivo mais eu, não vivo mais as minhas vontades, mas Cristo vive em mim. Então, se ele era manso e humilde de coração, eu e você também temos que ser. Mais um ensinamento de Cristo para a nossa vida cotidiana. Deixa eu ver onde parei aqui. Segundo subtópico: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Tá? Aí eu não vou... Marque aí na sua revista, Números capítulo 12 e o versículo 3. Assim a gente ganha tempo, mas você pode ler aí na sua casa esses textos. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, versículo 1 e versículo 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole. Marque isso, autocontrole. Enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. E nós sabemos, nós temos esse entendimento de que no momento que estavam acusando Jesus, ele não disse nada para se defender. No seu interior, eu acredito ele dizendo: Pai, eu sei que eu estou aqui para se cumprir um plano de salvação para a humanidade. Quando ele estava sofrendo naquela via da crucificação, ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim como nós vemos lá no livro de Isaías, capítulo 53. Cristo fez algo que muitas vezes falta para mim e para você fazer no nosso cotidiano. Sabe o que? Ficar em silêncio diante de muitas situações. Ao invés de ficarmos em silêncio, acabamos falando, até mesmo aquilo que não deveria falar, acabamos falando. Mas é essa mansidão hoje que está sendo derramada sobre a nossa vida. Um ensinamento não apenas de uma sala de aula ou de uma escola bíblica, mas um ensinamento para que a gente possa conhecer, mas que a gente possa viver. Tiago 1,22 vai nos dizer: não sejam somente ouvintes da minha palavra, mas praticantes. Que nós venhamos praticar humildade e mansidão 24 horas por dia. Tá? Irmã Janete, Pai do Senhor, Cláudio, Pai do Senhor a todos. Vamos lá. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A verdadeira mansidão é o nosso terceiro subtópico. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam maus tratos sofridos. Eu não posso pagar o mal com o mal. A palavra vai nos dizer que nós temos que pagar o mal com o bem. Falaram mal de você, não fale mal, fique em silêncio, mas não fale mal dela também. Então nós não podemos pagar o mal com o mal. Tá? Não se apressam em emitir juízo, não cedem às provações nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional, que muitas vezes falta em diversas situações. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus
e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Aí a gente tem o texto base de Romanos capítulo 8, versículo 10. Quarto subtópico: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes, veja isso, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então ele está falando de todas as igrejas. Então ele está falando de todas as pessoas. Ah, mas então a pessoa que não é crente, ela não precisa ter mansidão? Todo ser humano precisa ter mansidão. Mansidão abençoa pessoas que estão ao nosso redor. Mansidão só traz para a nossa vida benefícios. Ainda que pessoas possam olhar como uma questão de fraqueza nossa, nós sabemos que diante de Deus, diante de um povo justo, de um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, sabe reconhecer que humildade e mansidão são virtudes dadas, abençoadas pelo Espírito Santo na nossa vida, tá? Então mansidão aí é importantíssimo. Amém? Roberta Saldanha, paz do Senhor, minha querida. Então o pessoal está chegando aí. Terceiro tópico, perdão. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Tá funilando, hein? Tá funilando o assunto. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante a erros alheios e assim liberar o perdão aos seus ofensores. Todo mundo já passou por essa situação, ainda vamos passar por diversas situações desse tipo. Então, quando acontece aqui, ser tolerante com os erros alheios, se uma pessoa errou comigo, eu preciso, através da longanimidade, tá, ser compreensível, ser tolerante com o meu ofensor. Está aqui, é Bíblia, é ensinamento. Primeiro subtópico: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, de tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então, Gálatas 5:22, deixa eu ver se eu já leio agora. Vamos ler agora? Abre você que está com a sua Bíblia aí, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos só dar uma passadinha rápida aqui. Deixa eu ver que oração. Amém. Geisa, paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu sei que você já leu, já sabe de cor, mas eu quero ler junto com você. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito. Preste atenção que fruto está no singular. Muitas pessoas no dia de hoje ainda acabam dizendo frutos do Espírito. Ué, mas não tem vários aqui? O fruto é apenas um. O que são vários aqui, 9 especificamente, são as virtudes deste fruto. Tá? Então, mas o fruto do Espírito olha o primeiro: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Tá? Então são 9 virtudes dentro desse fruto. Só que o primeiro desse fruto é amor. Amor está no topo e vem mais 8 virtudes aqui embaixo. Então nós temos um pilar, onde o topo é amor, em primeiro lugar é o amor. Mas se eu pegar essa torre e virá-la, o amor agora está embaixo. Ficou por último? Não. Agora o amor é a base que sustenta todas as outras virtudes. Mas e se eu tirar o amor? O que acontece? Se eu tiro a base de qualquer coisa, a tendência é o quê? Desmoronar. Então, para nós podermos ter humildade, para nós podermos ter mansidão e longanimidade, em primeiro lugar, nós precisamos ter amor. Se eu tenho amor, eu consigo ser humilde com o meu próximo. Se eu tenho amor, eu consigo ter mansidão com o meu próximo. Se eu tenho amor, eu consigo longanimidade na minha vida cotidiana. Então, Gálatas 5:22, você nunca mais vai esquecer. O primeiro é o amor e vem mais 8. Se você virar, o amor se torna a base que sustenta todas as outras virtudes. Mas se eu não tiver amor, desmorona todas as outras virtudes. Amém? Então, tá aí, Gálatas 5:22. Pode ser que alguém já sabia disso, né? Mas sempre tem alguém aí que acaba aprendendo aí pela primeira vez. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Só que tolerar pacientemente a má conduta dos outros não significa que eu tenho que ser bobo dessa situação. Se eu estou em um ambiente onde a má conduta de outros pode me afetar, eu vou permanecer ali? Não, eu preciso sair. Mas e no meu trabalho? Se tiver pessoas dentro do meu trabalho com má conduta, com um linguajar inapropriado, eu saio do meu trabalho? Aí nós vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. Dobrar o nosso joelho e colocar aquela situação aos pés do Senhor. Vamos dobrar o nosso joelho e clamar pela misericórdia de Deus. Amém? Então, tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Então a gente tem que observar bem esse quesito aqui. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86, verso 15, tá? E Naum 1 e 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Olha aí que eu falei já de Gálatas 5:22. Amor no topo e amor como base de sustentação. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Olha aí, olha aí. Marque na sua revista isso aí para não esquecer mais. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Infelizmente a gente sabe que acontece disso dentro da igreja, dentro da família. Todo lugar sempre vai ter isso. A diferença vai ser o quê? Como eu e você vamos lidar com essas situações. Tá? Essa que vai ser o diferencial. O que diferencia o cristão de quem não é o cristão é realmente saber lidar com as situações.
de uma maneira segundo a palavra de Deus. Tá? Então isso aí é o que nos diferencia. Somos melhores do que eles? Não, mas vivemos princípios. Temos princípios. Tá? E esses princípios a gente não vive só dentro da igreja. A gente vive dentro, fora da igreja, dentro de casa, no trabalho. Onde a gente está, os princípios de Deus têm que estar juntamente conosco. Tá? Então isso aí é lição da nossa vida. Deixa eu ver onde eu parei aqui. A expressão... aqui. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Tá? Um fardo. Terceiro subtópico. O amor é um atributo divino. Tá? 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Eu quero pegar esse ponto aqui, ó. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Você gosta de ser xingado? Não. Então não xingue. Você gosta de ser enganado? Não. Então não engane. Você gosta que as pessoas mintam para você? Não. Então também não mintam para pessoas. Ah, mas eu estou na dúvida, eu faço ou não faço, é certo ou não é certo? Você gostaria que aquela pessoa fizesse o mesmo para você? Ah, eu gostaria. Então tudo bem. Claro que não esquecendo dos princípios, tá? Eu sei que você tem maturidade o suficiente para entender isso. Mas veja só, eu faço para as pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Por muitas vezes nós vamos fazer para pessoas e talvez aquela pessoa que você fez não vai fazer o mesmo por você. Ah, mas eu não vou fazer? Ela pode não fazer, mas outras pessoas podem vir e fazer no lugar dela. Deus nunca vai deixar de recompensar uma atitude boa sua. Deus está nos vendo 24 horas. Ah, mas eu fiz tanto, eu cheguei ali e ofereci um copo d'água para ele, para ela no culto. Eu estava com sede, ela passou por mim com 2 copos de água e nunca me deu água. Ela pode não te dar água, mas outra pessoa vai passar e falar, irmão, irmã, quer água? Quero. Você vai lembrar, puxa vida, eu já levei água para alguém. Eu já fiz isso por alguém. Talvez você faça uma ótima atitude hoje. E para você receber aquilo em troca, pode ser daqui 2 anos, 3 anos, ou até mesmo no dia seguinte. Mas faça para os outros aquilo que você gostaria de receber para a tua vida. Tá? Então isso aqui é lindo. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida, marque isso na sua revista e viva todos os dias. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Olha esse ponto. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então eu tenho que aplicar isso só na igreja? Não. Eu também aplico dentro da minha casa, eu aplico dentro do meu trabalho, aonde eu estiver, vou repetir de novo, aonde eu estiver, eu tenho que ser a diferença, claro que de uma forma positiva. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e querer tomar a nossa vida como um exemplo para ser vivido, para ser seguido. Hoje nós, como crentes, como cristãos, com princípios, somos muitas vezes atacados por atitude de outras pessoas e que nós acabamos pagando o preço. Ah, mas então se ninguém está fazendo eu não vou fazer? Não, nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre trago um exemplo assim. Se você chegar na praia hoje e tiver 1 milhão de tartarugas na areia, 1 milhão de tartarugas na areia, você sozinho vai dar conta
de colocar na água 1 milhão de tartarugas? Claro que não. Ah, mas então eu não vou colocar. Não. Você pode colocar 100, você pode colocar 200, 300. Você vai fazer a sua parte sem ficar olhando para o lado. Porque a partir do momento que você tem a atitude de fazer aquela ação, outras pessoas vão olhar e vão dizer, ele está fazendo, ela está fazendo, poxa, e eu não estou, vou fazer. Aí vem 1, 2, 3, 4, quando se deu conta, 1 milhão de tartarugas já estão na água. Você colocou sozinho? Não. Mas você fez a sua parte. E é isso que nós temos que fazer dentro da igreja. Ah, mas tem uma poça d'água aqui, o diácono passou e não limpou. Deixa para ele. Não. Você sabe onde tem um pano? Se não sabe, pergunta. Tem um paninho aí? Tem. Por favor, vem lá. Secou, não vai cair o braço. Eu não preciso ter um cargo eclesiástico para fazer. Eu preciso simplesmente ter o quê? Humildade, mansidão e longanimidade. Amém? E agora, para a gente concluir e encerrar essa aula aqui, eu vou ler a conclusão. Você que está aqui assistindo e está entendendo essa aula, coloca nos comentários aqui, eu entendi, só para eu saber que vocês estão acompanhando aqui a lição em nome de Jesus, e a gente já faz essa conclusão aqui. Glória a Deus. Escola bíblica é uma maravilha. Escola bíblica é uma maravilha. Bom, vamos lá. Vamos concluir aqui. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, para a gente concluir essa lição, entenda 3 pilares para a nossa vida cristã: humildade, mansidão e longanimidade. A partir do momento que eu tenho esse tripé na minha vida cristã, o nome de Jesus Cristo é glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Que vocês possam ficar com essa aula de aprendizado, de ministração do Espírito Santo para a tua vida. Isso aqui é muito mais do que uma aula, isso aqui é um momento que Deus permite para que nós possamos estar juntos em espírito, mas em uma só vontade, engrandecer o nome de Deus, viver o reino de Deus segundo a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Queria agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui presentes nessa aula de escola bíblica, tá? Deus abençoe, que Deus possa recompensar a tua vida pela sua prestividade de chegar, zelar por esse tempo, preparar esse tempo para assistir uma aula online aqui de escola dominical, por ter honrado a nossa aula online. E eu queria juntamente com você aí no seu lar, para que a gente pudesse levantar um clamor aqui e agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Amém? Oremos. Pai querido, eu te louvo,
te agradeço pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui reunidos, Deus, através dessa live, falando com irmãos, falando com irmãs, Deus. O ensinamento que o Senhor trouxe para a nossa vida de hoje, Deus, é para uma vida cotidiana. Não é simplesmente, Deus, para viver no dia de hoje ou no dia de amanhã. Nós temos que viver, Deus, esse ensinamento todos os dias, até o Senhor voltar para buscar a tua igreja, Deus. Pai, que o teu Espírito Santo de Deus possa derramar agora em nome de Jesus, Pai. Derrama, sim, Deus, o espírito de humildade, de mansidão e de longanimidade, Senhor, meu Pai, sobre a vida do teu povo, Deus. Para que nós possamos, Deus, viver de uma maneira melhor, que nós possamos, Deus, viver a verdadeira unidade dentro e fora da igreja, Deus. Aonde tem conflitos, Deus, que o teu Espírito Santo possam levar pessoas para desfazer, Deus. Para que haja, Senhor, meu Pai, paz entre todos e todas, Senhor, meu Deus. Porque nós sabemos que através da humildade, da mansidão e da longanimidade, Deus, nós sabemos que o nome do Senhor é glorificado e exaltado aqui na terra, Deus. Então, através desta oração, deste clamor, Deus, que o seu Espírito Santo possa tocar em cada família, Deus, que aqui está, Senhor, meu Deus, por aquelas que ainda hão de assistir a essa aula, Deus. Mas que o principal, o nome do Senhor, continue sendo glorificado, Deus. Nesta hora eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de ministrar uma aula riquíssima, Senhor, meu Pai, que foi essa, Deus. E que na próxima aula, Pai, possa ter ainda mais pessoas assistindo à escola bíblica. Porque mais pessoas também serão abençoadas, como eu e todos que estão aqui estão sendo abençoados em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e te agradeço pela oportunidade, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus.